Eu posso. Eu também posso, porque 40 mais pode. Bem-vindos a mais um episódio do 40 mais pode, o podcast da mulher. Bem-vinda, Ana. Bem-vinda, Cíntia, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Hoje tá bom demais, Nossa, hoje a gente tá trazendo uma convidada incrível. Você quer saber o que ela faz? Eu quero. A gente gosta muito de se desenvolver, né? E às Todos vezes... os dias. Todos os dias. E às vezes a gente precisa de uma mãozinha, né? Então hoje a gente tá trazendo uma treinadora de desenvolvimento pessoal. Imagina como vai ser rico esse episódio. Assim, eu sou vítima porque eu treino pessoas, então eu também amo falar desse assunto. É lógico que a gente trabalha duas vertentes diferentes, né? Sim. Mas isso que vai tornar a conversa interessante. Vamos chamar. Então a gente tá aqui com a Cícera. Seja muito bem-vinda, Cícera. Bem-vinda, Cícera. Obrigada, Tudo gente. bem? Tudo bem. Tô muito contente com esse convite. A gente também. Ainda mais de falar para mulheres, né? Que eu, assim, amo falar para mulheres, que eu acho que a gente tá sempre ali à frente, tá sempre querendo Sim. melhorar algo, e a gente melhora tudo que tá ao nosso redor, Com né? certeza. Ainda mais pra 40 a mais, que eu sou uma 40 a Ai, mais. Bem 40 a mais, a aqui. gente, a gente já tá numa fase ali da loba, né? Gostei da loba. Tem hora que eu falo assim, gente, será que eu tenho 40 mesmo? Você já tava até errando a minha idade, porque assim, numa loucura de sempre, parece que eu tenho 17. Mente Então, de É a idade que eu 17. mais gosto, é 17, né? Tanto quanto que eu ia fazer 17, eu ficava cantando assim dentro da minha casa. 17 anos e fugiu de... Você queria fugir de casa? Sabe que ela queria fugir? Só queria fugir. Eu às vezes dou dessas, assim, sabe? Eu esqueço que eu tenho 43, meu corpo lembra, mas minha cabeça acha que eu ainda tô nos 20. Então, O corpo sim. tá aqui né, pra lembrar nós. mas ele lembra. Assim, quando começa a doer a coluna, quando começa, né, dar aquela dorzinha de cabeça, então você lembra que você Sim, tá Você já não sim. aguenta mais tanto, assim. tanto, mas a minha cabeça acha que eu sou uma jovem, Mas e eu isso sou uma que é jovem bom. Isso que é senhora. bom. Acho que é Isso que é importante bom. esse equilíbrio, né? A gente entender que a gente tem mais de 40, mas ter uma cabecinha de 17 para continuar ainda se divertindo, continuar Sendo leve. recomeçando, né? Sendo leve. E a gente lembrar também que a gente tá no mais de 40, mas se cuidar, porque agora não dá pra Né? fazer tantas loucuras com uma menininha de 17, Não, né? não dá. Eu às vezes ainda eu dou uma dessas, assim, sabe? De sair, voltar às 5 horas da manhã, mas aí eu no outro dia É a eu lembro. adolescente sim. dela interna. A minha adolescente Sim. grita, assim, mas Não eu... aguento Ô, muito. Cícera, parece, viu, Cíntia? Parece que tem uma história de um salto alto na história. Vamos começar por aí? Vamos. Tanto que essa semana, na hora que você me chamou pro podcast, aí ela falou assim, ai, sim, essa é a sua história do salto. E essa semana eu tô realmente trabalhando muito no meu projeto, que agora o projeto vai sair do papel, que é o projeto do salto, né? Tô criando uma metodologia para as pessoas se desenvolverem, dar um salto na sua carreira, nos Que seus legal. negócios. E como que começou a minha história do salto? Eu achei que ia ser um projeto pra mulher, tipo a história do salto. Então, Não, mas tem um salto na história É. dela. Ah, tá. quando É a muito gente fala de significativo. salto, a gente pensa muito em mulher. Isso. E quando eu ia montar esse projeto, eu comecei já a fazer, acho que faz uns 2, 3 anos atrás, a gente vem fazer uns encontros, a gente se encontra a mulherada em cafeteria e tal, para falar do projeto de salto, chama Salto nos Seus Negócios. Mas eu pensei, poxa, não é só para mulher, né? Por mais que a gente queira ficar só no mundo das mulheres, mas é para empresas, né? Sim. Então eu quero montar o salto, a metodologia do salto, mas não vou focar somente nas Só mulheres. nas mulheres. Mas como começou? Eu comecei a minha carreira como vendedora. Sempre gostei muito de vender. Então, desafios e metas é a coisa que eu mais gosto da minha vida de fazer. E aí, eu trabalhava em uma choperia e estudava, fazia administração no mesmo tempo. E quando eu trabalhava nessa choperia, gente, na hora do almoço entrava várias mulheres e eu reparava em uma que trabalhava no Banco Santander, que eu lembro o nome dela até hoje. Inclusive, esses dias parei no Santander e encontrei ela 25 anos depois, você acredita? Ela tava de salto? E ela tava sem salto. E eu vou contar a história pra vocês, porque que ela tava sem salto, você acredita? Eu de salto e ela sem salto. E ela sem salto. O que acontece? Ela ia almoçar no restaurante que eu trabalhava e ela chegava com um escarpão lindo. E eu ficava assim.
Que babados. Falei, gente, eu quero estar igual essa mulher todos os dias. Só que, gente, quem trabalha em restaurante sabe, né? A Eu vivia com correria. aquele sapato Dr. Pé, porque eu Toquinha, ficava 12 provavelmente. horas em pé. E aí o meu sonho era andar arrumada daquele jeito. Eu falava, um dia eu vou ficar vestida igual essa mulher, eu vou usar esse salto. E aí ela falou, trabalha em banco. Eu falei, eu tô fazendo administração de empresas. Vou trabalhar no banco Vou também. trabalhar no banco também. O que aconteceu? Passou um tempo, eu pedi conta. Aí foi o primeiro salto que eu tive coragem de dar. Eu já estava no emprego que era fazer mais de 5 anos que eu estava ali, eu já estava gerente desse restaurante. Eu conseguia pagar minha faculdade tranquilamente, sobrar dinheiro para mim. Acordei e falei, vou pedir conta. Tudo porque Quero. você queria... Andar no salto. E vou arrumar um emprego que eu possa usar salto. Usar salto. Cheguei e pedi conta, o dono do restaurante falou, mas Cícera, você tá fazendo faculdade ainda, espera mais um pouco. Falei, não, a hora é agora. Gente, aquele dia eu passei o dia inteiro chorando. E os clientes falavam assim, Cícera, você foi mandada embora? Você foi despedida? Eu falei, não, eu pedi conta. Eu quero, mas eu tô sofrendo. E aí eu ia pra faculdade, a minha melhor amiga da faculdade falava assim, calma, você acabou de sair do trabalho. Você acabou de sair, Cícera. Eu falava, e agora? Como que eu vou pagar a faculdade? Passou um mês, eu achei um estágio no Banco do Brasil. Gente, estágio não precisava ir de salto. E eu ia de salto, porque eu peguei todo o dinheiro que me sobrou E comprou comprei salto. salto, comprei roupas bonitas, sabe? Blazer, Agora eu Era vou- a sua meta, né, inicial. Agora Agora eu vou todo dia de eu salto. vou todo dia de salto. E aí era naquela agência da esquina da Duque de Caxias, sabe? Que é uma agência de 2 andares. Sei. E o que eu tinha que fazer? Eu tinha que abordar os clientes que entravam na agência. Aí, se eu conseguia vender alguma coisa pra ele, eu tinha que levar o cliente pra agência e ficar subindo e descendo as Nossa, escadas de salto. de salto. Aí o gerente pegou e falou assim, foi lá embaixo e falou assim, filha, deixa eu te falar uma coisa. Você é estagiária. Você não precisa vir de salto. Pode vir de tênis. Eu falei, me deixa. Eu quero Não palpita no meu não se salto. meta na minha Eu vida. só tô aqui por causa do Tô salto. ganhando 10% do que eu ganhava. Por causa do salto. Eu meu só Deus. tô aqui por causa do salto e você vem me falar pra eu não usar salto. Ah! Gente, foi uma coisa assim. Só que foi o melhor salto que eu dei na minha vida. Foi eu ter saído da onde que eu trabalhava para eu fazer esse estágio no banco para usar salto. Que aí, o que aconteceu? Eu fiquei doida. E eu sempre fui, assim, uma pessoa que eu admiro isso em mim, sabe? Acho que isso é um ponto forte. Eu tenho muita autoconfiança. Você que é de Ribeirão Preto e região, está à procura de uma dentista? Eu estou aqui e posso te ajudar. Eu sou a doutora Débora Vilela, sou clínica geral, especialista em DTM do orofacial, atuo também na parte de sono e ortodontia. O meu consultório, ele fica localizado na Avenida Santa Luzia, número 550, muito próximo à Avenida 9 de Julho. É um local de muito fácil acesso a todos os pacientes. Escaneie o QR Code que aparece aqui na sua tela e agende um horário. E vamos juntos transformar o seu sorriso. Eu acho que esse salto que eu dei de ter saído do emprego que eu tinha, que eu já tava me achando assim, sabe, assim, eu já tava estável. Então eu conseguia fazer minha faculdade, eu conseguia trabalhar, pagava tranquila, pagava faculdade, saía com o dinheiro da faculdade, então ótimo. Só que aí eu tava assim, gente, não é pra isso que eu saí daqui. Não saí do restaurante que eu trabalhava, que eu já estava gerente de restaurante, para ser estagiária de banco. Já aprendi, já sou bancária, já sei fazer isso daqui. Aí o primeiro feriado que teve aqui em Ribeirão, eu falei, não vou trabalhar no banco, vou para minha cidade, que é vizinha, e vou entregar currículo. O que eu fiz? Coloquei meu salto, coloquei uma roupa A empresária. linda, a empresária, a bancária, no centro, entregando nos bancos, Santander, Bradesco, eu tava ali entregando currículo. Aí eu encontrei uma moça que fazia faculdade comigo, a Tati.
Ela falou, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu tô entregando currículo. Ela falou assim, na financeira que eu trabalho, tá precisando. Você não quer ir lá quer dar um currículo desse? Eu falei, leva. No mesmo dia, o dono da financeira me ligou. E ele falou, se você quiser vir fazer uma entrevista. Fiz a entrevista, ele falou, pode pedir conta do banco que tá garantido aqui. E lá precisava de salto, porque lá você não era estagiária, né? E aí eu fui atender, ele viu como que eu ia bem arrumada e tal, ele me deu carteira de funcionários públicos. E aí, gente, eu não tinha carta de motorista, não sabia dirigir nem nada. Eu andava com esse salto a cidade inteira, que eu ia na prefeitura, depois eu ia lá nos dentistas, depois eu ia lá nos médicos. Aí eu passava recreio com as professoras. E eu adoro fazer isso, sabe? Aquela coisa de O problema não é fazer isso. Eu foquei no andar esse tanto com o salto. Foi nisso que eu foquei. E aí passou, acho que mais de 1 ano pra me tirar a carta. Eu fiquei 1 ano andando de salto, assim, pra rua, bem arrumada. E nunca me doeu, sabe? Eu não sei andar de rasteirinha. Nunca me doeu andar de salto. Você vê, era um desejo tão grande que mesmo que era pra doer o pé. Porque andar muito no calor, que aqui na nossa região, era pra doer o seu pé, mas o seu desejo era tão grande Enorme. que nem sentia. Você conhece a Cícera? A perua de Serrana. Que anda de salto na rua. Nossa, mas foi assim, ó. O salto me dava autoridade. Parece que me alonga, te colocava num parece que posicionamento. Me coloca num posicionamento Uhum. que eu até trabalho isso quando eu vou treinar pessoas, que às vezes pra mim é um salto, Então, mas pra outras pessoas pode ser outra coisa. O que eleva você? O que eleva a sua É o autoestima? que te dá o posicionamento de você estar ali e se sentir. Na verdade, você não é as pessoas que têm que te ver nesse posicionamento, Ela você tem que se mesmo, sentir posicionada. Sim. Porque você tem segurança. Sim. Tanto que depois disso, né, que eu fui trabalhar nessa financeira, eu e a Tati, passou mais um tempo, a Tati falou assim pra mim, Cícera, você teria coragem de abrir uma empresa comigo de manhã? Eu falei, tenho. Mas, gente, Foi o segundo salto. À tarde a gente pediu conta. Meu Deus. E Gente, aí ela é muito assim, né? o dono da empresa falou assim, a gente não tem dinheiro pra pagar o acerto de vocês. Vocês querem comprar uma empresa que a gente tá abrindo em Cajuru? Com o dinheiro do acerto, depois vocês vão pagando? Quero. Que dia, mês que vem? Não, amanhã. No outro dia, nós éramos donas da empresa de Cajuru. empresária, Não literalmente. tinha dinheiro para chegar lá, porque todo o nosso acerto ficou. Só que aí foi o segundo salto que eu dei. Só que aí, nessa vez, eu desci do salto. Por quê? Eu fui para uma cidade que eu nunca tinha ido. Quando eu cheguei lá, já tinha funcionárias. Não tinha dinheiro para chegar lá. Eu pedi para o dono do posto de gasolina vender fiado. Porque na minha cidade, a minha família é muito conhecida, tal. Eu falei, eu coloco a gasolina, no mês que vem eu pago. E a gente ia colocando a gasolina. De final de semana, eu colocava uma rasteirinha e ia para cidades da região, Santa Rosa do Viterbo, Santa Cruz da Esperança, Altinópolis, Caça dos Coqueiros, entregar panfletinho para ter nome de clientes para a gente poder trabalhar durante a semana. E como é que foi pra você? Porque tô falando do salto, que foi muito significativo na Foi, história dela. foi. Você colocar uma rasteirinha de novo, como é que você se sentiu? Porque depois eu fui ver que o salto não era só o salto que a gente O fala, o físico. físico, é o salto que tá na nossa cabeça. Você significou esse salto, né? Porque, gente, era eu. Quem que é aquela mulher que estava ali andando de rasteirinha na região, que agora era dona da sua própria empresa? Uma mulher que saiu de um fundo de cozinha, que foi trabalhar de estagiária no banco, que depois foi andar a pé de salto na rua, trabalhando para os outros. Por que que eu não podia trabalhar de rasteirinha para trabalhar para mim mesma? Eu estava construindo a minha vida ali. Uhum. Entendeu? E eu ia com muito orgulho. Então, isso serve também quando eu falo muito com as pessoas que eu treino, que eu mentoro, é que esse salto tá na cabeça nossa, e o que a gente tem que fazer para realizar nossos sonhos? Que saltos que a gente tem que dar? Talvez esse salto meu foi sair de cima do salto e ir para uma rasteirinha. Foi ter coragem de sair da minha cidade e ir para outra cidade. Sim. Foi ter coragem de ficar sem pagamento por um tempo para eu poder construir a minha empresa.
Isso que é muito interessante. Você vê que você falou da questão que você trabalhava no restaurante, você ganhava, você era gerente, ganhava muito melhor, como Sim. o dinheiro é relativo, né? Sim. E você foi para um trabalho a princípio que era estagiário, ganhava muito menos, a empresa meio que vocês não tinham caixa, então vamos dizer assim, começou meio que do zero. Mas o dinheiro é muito relativo, era mais importante Sim. você tá nesse patamar onde você via que você ia conquistar lá na frente. Onde ela se enxergava, né? Do que Onde é- ela se via. Isso, do que aquele dinheiro que era um dinheiro certo, mas que ela não via crescimento. Isso. O dinheiro tem muito isso, Tem. né, para as pessoas, cada um vê de Tem. uma maneira. Até quando eu treino empresários, às vezes a gente vai treinar equipes, eu vou falar com o gestor dessas equipes, eu falo, poxa, a gente tem que olhar o que é salto para aquela pessoa. Às vezes a gente tá achando, eu preciso pagar mais, eu preciso dar um convênio médico, eu preciso pagar uma academia, mas o que aquela pessoa quer? Às vezes não é nada disso, né? Você sabe o que o seu funcionário quer? O que deixa ele feliz, o que deixa ele motivado? E às vezes é uma coisa tão simples. Mas o que acontece? Na correria que a gente tá e buscando isso daqui, a gente Isso. não consegue parar para olhar para as pessoas para ver o que realmente elas precisam. É verdade. E aí a gente reclama quando um funcionário sai para ganhar R$ 20 a mais em outra empresa. É muito Porque individual Não isso, é, né? é muito individual. Então, ter esse tempo e parar para pensar. Porque a gente trabalha com pessoas. Nós somos uma pessoa, a gente trabalha com pessoas, a gente vende para pessoas, é tudo pessoas. E aí, se a gente ficar olhando para o nosso próprio umbigo do que a gente quer, pode ser que o que a gente quer não é o mesmo que o outro quer, Isso. né? Então, ter esse autoconhecimento também. E aí, quando eu treinava aí eu consegui, né, ter equipe. E eu sempre treinei, foi eu que treinava a equipe de vendas e tudo mais. Quando eu treinava as meninas, eu dava até uma técnica do espelho para elas, porque eu percebi isso em mim. Aí eu falei, poxa, será por que elas não estão ligando com a autoridade? Porque se a gente liga para um cliente, gente, a gente vendia por telefone. E eu vendia a nível Brasil. Então, a gente ligava para um cliente daqui de Serrana, São Paulo, para uma cidade lá no Rio de Janeiro, para uma cidade lá no Sul. Como que a pessoa ia confiar de mandar documentação, fazer link e tudo mais? Se não passar Essa segurança, tinha né? que ter segurança, tinha que ter autoridade. E aí, o que eu comecei a treinar? Ó, você vai vir bem vestida, com a roupa que você gosta, com a roupa que você se sente bem. E o que é bem vestido para mim também pode não ser que seja bem vestido para Sim, ela. nem todo mundo, por exemplo, gosta do salto alto. Isso. Mas com a roupa que ela sente poder. Porque ela ia estar falando ali sente no bonita. telefone, que ela se sente bonita. E aí eu colocava um espelho em frente, perto do telefone, assim, um espelho na mesa dela, e ela falava com o cliente olhando para o espelho, sorrindo. E aí aqui tá a importância do sorriso. Porque esse sorriso interno nosso é o sorriso que aparece na nossa voz. Aparece, é verdade. É isso mesmo. E aí, esse sorriso conecta. E quando a gente conecta, o que a gente gera? Confiança. Confiança. Então, por que os clientes de fora mandavam a documentação e tudo mais? Porque criou-se a confiança. E a confiança é a base de qualquer É a relacionamento, base de né? qualquer relacionamento. Só que eu tinha que trabalhar essa menina na confiança dela, na autoridade dela, para ela ter poder para poder falar desse jeito. Sabe? E na hora que ela aprendia isso, e às vezes a gente fica explicando só técnica, mas a gente tem que trabalhar o desenvolvimento pessoal. A pessoa. É a pessoa que vai entregar resultado. Não dá pra gente tirar o CPF, igual a gente fala, do Uhum, CNPJ, do CNPJ, né? é. As pessoas falam muito, não, porque a gente tem que separar. Separa as contas. Mas o ser humano não dá. Eu Não sempre dá. falo isso. Se o ser humano por detrás da empresa não tá bem, nada vai bem. O profissional também não vai estar bem, né? Sim. Reflete, né, no Sim, nosso sim. dia a dia, tanto Desempenho. pessoal quanto profissional. Né? Se a gente está com algum problema no trabalho, isso vai refletir na nossa vida pessoal. Não é assim tão simples. Derrubou a caneta, fecha a porta, chegou em Não casa. é máquina, Não né? dá, né? O que você tem que saber é administrar, Uhum. né? Você tem que saber administrar esse emocional, administrar sua vida profissional, com a sua vida pessoal. Saber que você não pode levar a dor de barriga de casa para o trabalho e vice-versa. Mas que é lógico que vai te acompanhar ali, né? Sim, No ter seu essa dia a dia. inteligência emocional. É uma coisa que Isso. falta muito também hoje, né? Isso. Às vezes as pessoas
quando ela não consegue ter essa inteligência emocional, ela não consegue despertar o máximo potencial que vocês têm. Verdade. Então, por exemplo, às vezes, se eu não cuidar dessa parte minha, igual a gente estava falando aqui, né, de saúde, de físico, as 40 a mais que tem que estar cuidando disso, né? Qualquer pessoa, se ela não olhar para isso, ela não consegue desempenhar o trabalho dela bem. E aí, gente, quando a gente tá nervoso, estressado, irritado, com raiva, com medo, tem coisas que a gente sabe fazer muito bem, igual vocês. Acredito que vocês não precisam treinar para vocês fazerem isso daqui. Não. Vocês precisam vir um dia antes e falar assim, vamos treinar? Vocês já estão fazendo assim, ó. Eu vi vocês falando, nossa, elas estão assim, no mesmo tom, na mesma hora. É uma coisa que já tá fixa. Mas se vocês estiverem com o seu emocional abalado, é capaz de vocês errarem coisas que vocês estão acostumados a fazer todos os dias. Com certeza. E acontece. Não é? Então, os profissionais, tem muitos profissionais ótimos, mas que às vezes cometem erros graves porque tá ali Pela Emocionalmente. exaustão. pela exaustão, no automático, É. e às vezes tá passando por alguma coisa que emocionalmente tá atrapalhando ele. E não tá sabendo E administrar. não tá sabendo administrar. E Então, isso interfere no resultado. Então, é por isso que eu quero trabalhar nessa minha metodologia, porque as pessoas não conseguem, às vezes, alcançar crescimento. E aí você vê, nossa, o profissional é tão bom, nossa, essa pessoa é maravilhosa. Mas Mas não por que desenvolve, que ela né? não Não consegue consegue. ter resultado? Por que que ela não consegue ter posicionamento? você tocou num ponto que é interessante, a questão do automático. Eu sempre dou esse exemplo que eu acho muito legal. Tem a Fabi lá do Sebrae. Um dia a gente chegou sei. no encontro, tava escrito, não lembro se estava numa apresentação. Uhum. Vocês tomaram banho hoje? Todo mundo, né? Ah, um monte de gente levantou a mão. Hoje eu sei a resposta, mas no dia eu também achei que era banho. Daí ela falou assim: vocês tomaram banho prestando atenção na água, no cheiro? E foi falando, né? Daí eu olhei e falei: não, eu não tomei banho, entendeu? Porque a gente faz tudo muito no automático. Por Faz. exemplo, a gente tava almoçando, a gente almoça. Muitas vezes com o celular, a gente responde as pessoas, a gente vai atender cliente, às vezes a gente tá com a mente em outro lugar, e a gente tem que treinar isso pra tá aqui. Então, a Sim. gente tá aqui conversando no podcast, tô prestando atenção na Cíntia, na Cícera, não é no de fora. O de fora é pra depois, Sim. né? Colocar também as prioridades, aprender a delegar, é muita coisa, Muita né? coisa. É muita E quando você coisa. falou assim, ó, a gente tá no automático, até que hoje, às vezes, eu como treinadora de pessoas e de equipes, às vezes tem pessoas que confundem assim, não preciso mais treinar as pessoas, hoje eu tenho IA. Ah, mas... Mas a IA não consegue ser humano igual a gente é Isso. humano, né? Não consegue trazer essa emoção. Eu sou super adéqua, mas eu acho que tem que ter a junção das duas coisas. Como que seria um mundo na hora que as pessoas entenderem que é o automático mais humanizado? A fineza do ser Essa humano, a fineza IA não vai não conseguir vai. Mas substituir, sabe né? o que a gente... Muitas pessoas, tá? Às vezes, eu fico entrando nos patrocinados, assim, porque eu sou a doida de comprar curso, né? De madrugada eu tô lá vendo, aparece um curso, vou lá e chamo. Aí, no outro dia, o vendedor já começa a me chamar. E aí, o vendedor me chama, eu vejo a hora que troca do IA pro vendedor. Ah, é notável. Só que tem muito vendedor que continua sendo um robozinho que nem a IA. Nossa. Que não deu diferença, assim, né? Você sabe que é uma pessoa, mas ele tá ali no mesmo esquema da IA. Ele tá seguindo um script, ele tá seguindo um roteiro, e às vezes eu falei alguma coisa, por exemplo, igual eu tô fechando uma mentoria para agosto. E aí eu falei, olha, eu tenho uma outra pessoa que queria ir junto comigo, tal. Em nenhum momento a vendedora falou assim, quem que é essa outra pessoa? É parceira sua? É sócia? Parente. É parente? Por que vocês querem vir juntas? Aí você percebe que tá mecanizado, Tá né? mecanizado. Se fosse eu, já tinha vendido 2 inscrições, Exatamente. certo? Em nenhum momento. Ela continuou seguindo o script. Muitas vezes ainda deixa a gente no vácuo, né? Porque No você manda uma vácuo. pergunta, daí manda aquele copia e cola aqui. Não, e às vezes nem responde o que Nem você... responde. então, justamente. E aí vai É ficando horrível. aquela coisa que não faz diferença, sabe? E às vezes a gente não fecha agora, mas eu poderia fechar isso depois. E eu vou Depois. lembrar de um vendedor que me chamou e que foi humano comigo. Mesmo que tiver umas outras propostas ali, o primeiro nome que vai vir na minha Vai mente ser aquela daquela pessoa. porque aquela pessoa me acessou, ela conectou comigo e ela vai tornar memorável.
Tudo que mexe na nossa emoção, gente, fica memorável. Por exemplo, talvez vocês não lembrem a roupa que vocês estavam ontem. Mas se você pensar na roupa que você estava no Natal, talvez você lembre a roupa que você passou no Natal. Porque foi um dia mais emotivo. Ô, gente, vocês estão lembrando, vocês estão 40 a mais mesmo, hein? Abafa. Corta isso, diretor. Dá pra dar um intervalo? Plim, plim. Em dias mais importantes, como no dia do seu aniversário, no dia do Natal, que tava na família toda junta, a gente lembra de mais detalhes, lembra o que tinha na ceia, lembra o que você comeu, mas no dia normal a gente não consegue lembrar. Então, se a gente fazer desse atendimento, dessa relação, dessa conversa, algo que você toca na emoção da pessoa, a pessoa vai lembrar de você. Então, é não é técnica de venda, mas é o que eu uso para realmente acessar as pessoas, né? E é tão gostoso, né? E não é uma coisa, gente, forçada. É só você estar ali totalmente presente, sendo um humano na frente de um outro Me humano. escutando, E escutando, principalmente. É, escutando. Né? Escutando com o coração, né? De verdade. Interessado no outro de verdade, né? Porque a gente percebe, é nítido quando a pessoa tá falando com a gente e a pessoa não tá recebendo a atenção de verdade. Sim. Às vezes Às vezes a pessoa tá ali olhando pra você mas não tá... e não tá. Aí você fala assim: você entendeu? Ah, sim, entendi. Entendi. Mas não tá prestando Não atenção tá, às vezes tá viajando, como se diz, assim, Sim, tá em outro sim. planeta. Aí é esse feeling que falta nas relações, né? É. Eu lembro muito daquele filme, acho Como Se Fosse a Última Vez. Que Ah, ela que a perde a moça perde a memória, né? memória. Não é Como Se Fosse a Última Vez, então não. Daquele que ele quer causar uma eutanásia. Ai, Ah, como se eu era fosse antes- você. Como eu era antes de você. Olha as 40 Tô, mais tô melhor, Olha, eu lembrei o nome. Meu Deus, gente. Uma lembra de uma parte, a outra lembra da outra e vai encaixando as partes A aqui. gente Não, juntou mas- 3 cabeças, fez um título. Vocês lembram que ela namorava e o namorado dela deu um presente e super importante lá pra ela. ela Pra não ligou. ele, né? Não, na verdade, o presente era pra ele, que pra era uma ele. viagem Uma pra ele viagem. competir lá. Não, o que ele presente fazia assim. foi um colar com o nome dele. Lembra? O Eu não presente, lembro que presente que era. Na Eu consigo verdade- lembrar do presente do outro, mas o dele, tá vendo? Na Nem verdade, eu o presente que ele dá no aniversário, ele faz uma corrente com o nome dele pra ela. Ah, então, aí depois tem um negócio de uma viagem. É, mas isso era só pra... Porque ele já ia competir e vai E tirar ela ia levar. junto. Mas o presente que o cadeirante, o cliente dela, usava, que é o ator principal, que foi importante, que é a da meia, deu uma né? Da meia. meia. Da E Joaninha, aí, não, por quê? Belinha. Porque ele prestou atenção, prestou atenção verdadeiramente nela. Ele viu que ela Esse filme usava. é lindo, gente. Lindo, lindo. Porque ela falou da meia que a mãe dela deu pra ela quando ela era criança, Isso. né? Que ela usava com a galocha. E o namorado não entendeu, o namorado não sabia da história. E ela gritando, foi vestir. Eu lembro, dá pra sentir a É. emoção dela. E se você vê? você usar isso no seu dia a dia, com as pessoas que estão ao seu redor, com seus clientes, com seus parceiros dentro de casa, hoje a pessoa falar assim, olha, eu gosto de tal doce, e você falar, comprei esse doce porque um dia você falou que Você gostou. realmente ouvir, né? Você realmente É um ouvir. cuidado, né? Se você ouviu que o seu cliente, se ele falou que gosta de bolo de banana, na hora que você for fazer uma reunião com ele, olha Olha o bolo de que banana. você Começar a falar gosta. quando as pessoas assistirem, eles mandam pra gente. Será? Vamos começar a falar. Então, eu acho que isso que é o diferencial, sabe? De atendimento, de venda. E desse salto que as pessoas querem dar. E às vezes a gente fica achando que são coisas mirabolantes que a gente tem que fazer. Você não precisa fazer uma coisa muito grande, né? É algo que lembre, que crie memórias, né? Que Sim. faça a pessoa lembrar. É como você ter uma empresa e você colocar um aromatizador marcante. Eu aprendi isso numa É o marketing olfativo. numa palestra que eu fui, né? Até o Diego tava lá. É você marcar, Uhum. né? A pessoa vai lembrar do cheiro do lugar Sim, da sua empresa, né? sim. Que aquele cheiro marcou. Obviamente que tem que marcar positivamente, Ó, né? Isso. lá no Novo Shopping tem uma loja de bijuteria, eu não lembro o nome, mas é um cheiro de melancia. A M. Martin, você vai na M. Martin, é aquele cheiro de M. Martin. De Martin, Assim como a Melissa tem cheiro de Ai, Melissa, ai, gente, né? ai, eu tô tão cheirosa, né? Eu não posso usar Melissa que, né, não dá certo em mim, mas ai, o cheirinho é delicioso. É maravilhoso. Quando é
são novo, coisas né, gente? Bem marcantes mesmo. explicado. Então, acredito muito que essa presença verdadeira, mas só que pra gente estar presente verdadeiro, tem um monte de outras coisas que a gente tem que cuidar, né? Porque não é falar assim, eu estou só presente. Mas como que você organiza tudo isso pra realmente, na hora que você tá na frente do seu cliente, você tá presente? Tem que ter tempo também, né? Porque É. escutar o outro dá Isso. trabalho. Dá trabalho. Não, demanda tempo e paciência. É. Eu acho que o ouvir o outro, o que mais demanda é paciência. Né, de você sentar, olhar, porque tem gente que você começa a falar, a pessoa já quer começar a te cortar já. Uhum. Ó! Você começa a falar, a pessoa Vai segurando na cadeira. Você vai fica até assim, ó. Sim. Então eu acho que demanda muita paciência e essa responsabilidade emocional de você olhar para o outro e ouvir, né? O que você tá precisando? Sim. E não é só essa paciência, ela vem se você realmente, na hora que você entra para falar com a pessoa, você saber qual que é o seu objetivo naquela conversa. Porque se você realmente tem um objetivo naquela conversa, deixa ele falar. Porque é na conversa dele que você vai tirar as suas respostas. Nossa, é uma coisa que eu parei pra pensar agora. Será que sempre a gente tem objetivo na hora de conversar com as pessoas? Porque eu, diferente de Uhum. você, eu sou uma pessoa que eu detesto meta. Se a pessoa me coloca muita pressão, assim, eu sou muito organizada. Então, por exemplo, eu gosto de data, eu gosto de tudo certinho, horário, eu sou muito legal nisso. Agora, se falar assim, não, porque você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Pronto, já espanei, já. Daí eu começo, parece que eu entro num looping assim, sabe? Não sei o que eu tenho que fazer. Nessa minha metodologia que eu tô criando do salto, é trazer a meta de uma forma menos desconfortável. Porque a meta não precisa ser desconfortável. A meta só tem que ser coerente. E quando a gente desenha a meta, todo mundo sabe, gente. São coisas assim, que a gente sabe da meta SMART, todo mundo sabe. Todo mundo sabe a Mas como que técnica. eu faço isso de uma maneira que fica confortável pra mim? Porque, na verdade, ninguém quer sair da zona de conforto. Quem quer sair da zona de conforto? Eu quero mais estar confortável mesmo. A gente trabalha tanto pra estar desconfortável. Né? Mas como é que eu lido com as coisas que eu tenho que lidar, que não dá pra fugir disso, que são os resultados que a gente quer, me sentindo bem? Porque, às vezes, é só o nome que te assusta, é só a forma como que foi te apresentado isso que te assusta. Mas se você fazer da maneira que você se sente bem, você vai Fica saber mais correr leve, atrás né? daquilo, fica muito mais leve. E realmente entender como que eu sou. E cada um de nós é diferente um do outro. Ontem eu fiz uma reunião com um programa de desenvolvimento pessoal, é uma ferramenta que é parecido com um DISC, né, que a gente sabe da dominante, fluente, mas ele não apresenta só o DISC, ele é mais aprofundado. Então, tem milhões de outros perfis. Então, na hora que você faz o teste, vai aparecer o seu perfil. Uhum. Porque, gente, por mais... Olha quantas pessoas tem no mundo. Cada um é diferente um do outro. Não tem... E aí, como que é o seu jeito de lidar com o meta? Eu sou a Estela, CEO da Impacta TV. A Impacta TV é uma empresa especializada em mídia indoor. Hoje, aqui em Ribeirão Preto, nós temos 30 pontos de TVs espalhados entre academias, clínicas, restaurantes e o nosso intuito é levar a visibilidade que a sua empresa merece. Então, escaneie o QR Code e entre em contato conosco. Esse autoconhecimento, ele é muito valioso. Às vezes também eu vou dar treinamento para mulheres. Eu faço muito Sebrae delas, né? Uhum. Que às vezes é eu que entrego, e aí muitas vêm assim, ai, Cícera, eu não gosto de gravar vídeo, ai, Cícera, eu não gosto de aparecer, ai, não sei o que. Falo, talvez essa mulher tá pensando que para ela ter conteúdo, para ela vender, ela precisa fazer dancinha, e não é isso. Não é isso. Tem que achar o confortável É ter dela, posicionamento, Confortável né? pra E ser ela. confortável também. Ela tem que se conhecer e falar assim, poxa, eu sou uma pessoa séria, eu sou mais assim, mais assim. Ela fala do jeito que ela é, vai ficar confortável para ela, vai ficar natural para ela E vai e as conectar. pessoas vão se conectar. Sim. E aí tem muita gente tentando ser igual ao outro e esquecendo de ser ele mesmo. Então é esse trabalho, sabe? Na hora que fica confortável e que a pessoa vê que é gostoso de fazer. Aí, gente, eu gosto tanto de fazer, gosto tanto de gravar vídeo, conteúdo, que às vezes, assim, agora eu parei um pouco porque eu perdi as minhas... Eu tinha 2 afilhadinhas que me acompanhavam, né?
Então era o sábado inteirinho e elas adoravam. E depois eu contratei estagiárias também. Depois que eu perdi elas, fui contratando estagiárias. Agora eu tô sem. Mas passava o sábado inteiro comigo. E a gente pegava os blazer, colocava no carro, levava um espelho pra rua, as maquiagens. Você tem um personagem, não tinha um? Tinha um personagem, a Dona Maria, eu me vestia de senhorinha, sabe? Ai, era tão gostoso. E elas adoravam também. A gente passava um sábado tão assim. E por que que ficava gostoso pra mim? Porque é algo que eu aprendi a gostar de fazer. Não era uma obrigação, não era Você obrigatório. gostava. E achou sua voz também, Eu né? achei a minha maneira voz. de... É a maneira de falar. Então, é trabalhar com essas pessoas quem elas são de verdade. A partir do momento que você sabe quem você é, você sabe o que você consegue fazer, você sabe o resultado que você quer. Que às vezes, igual a Ana falou, poxa, eu não gosto de meta. Eu não fico pensando o que que eu quero com isso. Mas e aí? Se cada coisa que você fazer, fala assim, o que que eu quero com isso? Qual que é o meu objetivo de estar fazendo isso Você tá daqui? fazendo isso. De repente, você tá com a sua agenda lotada e você tá fazendo um monte de coisa que não tem nem sentido Sem que você tá sentido. fazendo. Aí a gente começa a dar prioridades para as coisas. São detalhes que a gente não para Não pra parece, refletir, Não né? para refletir, né? Aí a gente consegue colocar até nos horários certos, dizer não para algumas coisas, Dizer não também é uma tarefa difícil pra muitas pessoas, Mas né? é libertador. mas é libertador. E sem dar satisfação, né? Eu vi uma pessoa, um vídeo falando assim, que, como é que é? Você tem que passar a notícia e não a informação. Então, você me convidou pra ir, sei lá, tomar um café. Eu falo assim, Cícero, obrigada, hoje eu não posso. Isso é passar a notícia. A informação é assim, eu não vou poder Porque ir, ficar porque... justificando, porque muitas Sim. vezes você só não quer ir porque você não quer ir, porque você não tá afim, E não porque tem você quer, necessidade de porque justificar. você quer ficar ali na sua casa quieta, Porque você não vai com a cara da pessoa, porque você também não tá afim de tomar café com a pessoa. porque não É. gosta de café. Isso. Porque você não gosta de café, não toma café, aí você não quer explicar que você não toma café também, e tá tudo E não bem. é necessário, né? E A é gente tão tem esse gostoso a gente fazer as costume. coisas que a gente quer fazer, né? Às vezes até grupo de amigas, né? Eu tenho um grupo de amigas do nosso WhatsApp, tá escrito Antigas. Antigas. Ai, que nome! É as antigas. Que a gente é amiga desde antes da gente ter filho, tal. E agora todos nós temos filho. E assim, é incrível que a maioria deles são homens, os meninos. Então, eles têm tudo a mesma idade. Então, às vezes, a gente leva eles pro cinema, às vezes a gente sai sem eles e tudo. Só que elas têm um perfil totalmente diferente do meu. Assim, a gente gosta. Vamos tomar uma, vamos fazer um churrasquinho, vamos fazer um almoço. Mas elas não é assim, ó, se eu falar assim, vamos numa palestra? Não, Cis. Hoje mesmo eu falei pra elas, amanhã vai ter uma caminhada assim, que depois vai ter um show gospel. Não. Mas você chamar pra você tomar uma cerveja, assar uma carne, eu acho que suas amigas é mais eu mesmo, viu? Palestra da pessoa mais Então, assim, eu aprendi assim, poxa, mas eu gosto disso. Você quer Eu entrar quero nas ir. antigas? Ela quer entrar no grupo das Você antigas. quer o grupo das antigas? Se elas me conhecerem, elas vão tirar o seio por Foi boa. Mas eu quero ir. E aí eu não fico dependendo. Eu vou sozinha. Antigamente eu só ia nos lugares se eu tivesse alguém pra ir junto comigo. Hoje não. Eu também sou assim. Hoje, se eu quero ir, você quer ir? Não, você quer ir? Não, então, Tchau. muito bem, tchau. Fui. Eu fui sozinha, Fui, já era. sabe? E é uma oportunidade de conhecer novas pessoas. Eu conheço novas pessoas, eu faço amizade. E eu sou muito fácil de fazer amizade também. Eu também. E aí, poxa, às vezes quando você vai com um amigo próximo, você fica ali só conversando com aquele amigo próximo. Vai sozinho pra você ver. Você conhece um monte de gente nova. Porque eu Verdade. puxo conversa. Já foi com cafezinho. sozinha? Já foi sozinha em barzinho, balada, assim? Já fui. Já viajei Fui, sozinha. uma vez eu sou amiga da menina até hoje. Ela chegou e falou, posso pôr minha cerveja aqui? Eu falei, pode, eu lá também. E começou a conversar, conversar até hoje, nós somos amigas. Sim. É a melhor coisa que tem. A gente até se conhece mais, né? Você pedir aquilo que você quer pedir, você come aquilo que você quer comer. Não Não é? tem que ficar, o que você preocupar, quer né? comer, o que você quer tomar, o que você quer muito dividir, bom. que não quer, você É vai, muito você pede bom. o que você quer. Faz você toma o que pouco você quer. tempo que eu comecei a fazer isso. Não faz muito tempo, não. Mas eu percebi como que é gostoso estar com a gente mesmo, né? E fazer aquilo que a gente quer fazer. Importante. Viajar sozinha. Viajar, Nunca eu sozinha. fiquei assim mais 2 dias. E foi para encontro de igreja também que eu fui.
Ninguém queria ir comigo, porque também, né, eu te falei, as minhas As amigas antigas- quem quer ir, As ninguém antigas quer estão ir. com a amiga errada. Vamos falei, fazer um eu troca-troca. Tá com as amigas Falei, eu erradas. vou sozinha. E aí, gente, era uma viagem de 6 horas de ônibus e era uma... Passava a noite inteira. Era das 6 da tarde às 6 da manhã, com música gospel, louvor, e um frio lá em Santa Bárbara do Oeste. Tava muito frio, muito frio. Aí eu fui no ônibus, já pegando amizade com o povo. Falei, qualquer coisa já me encosto por aqui, né? Quando chegou lá, eu peguei amizade com o pessoal do ônibus, que o pessoal do ônibus, eu conheci outras pessoas de lá, passei a noite inteira com essas pessoas, sabe? Tem uns vídeos tão legal, peguei amizade, a gente tem grupo hoje. Foi a melhor coisa, eu fiquei tão Fiquei assim. curiosa do nome do grupo. A Ana é um processo. Seguidora Até de ela, Jesus. até Ai, ela Ana, eu vou te colocar nos meus grupos. É porque eu achei interessante o outro, daí me chamou a atenção essa questão qual de que é o outro nome desse grupo? Gosto de detalhes. Eu gosto de detalhes, mas é muito bom. Gente, nessa nova fase, eu falei pra vocês que eu dei esse salto, né? Os 2 saltos. O terceiro salto que eu tô dando agora, que eu falo que eu ainda tô no meio do salto, que eu vendi, né, a parte da minha empresa, que eu era sócia, porque quando eu comecei a trabalhar com treinamento, eu treinava a minha equipe, eu comecei a treinar outras equipes mesmo no crédito consignado, que eu tinha um grupo de pessoas no crédito consignado, eu treinava online. Aí comecei a gostar. Aí eu falei, vou fazer um treinamento para eu aprender a dar treinamento. Aí eu fui para esse treinamento, comecei a trabalhar na empresa de treinamento. Na hora que eu estava formando as minhas primeiras turmas, quando eu saía, que eu entrava no carro, parecia que eu estava em êxtase. Eu ia embora assim. Sabe? Ainda mais quando a pessoa falava assim, Cícera, porque você falou aquilo, eu tive tal resultado. Sabe? Aquilo, meu coração. Eu encontrei o que eu queria fazer na gritava, vida, né? Você tá onde você gritava. deveria estar. Trabalhando por propósito. Trabalhando por propósito, porque eu descobri que até os meus 40, que eu fiz essa transição com 40, né? Realmente, na hora que eu fiz 40, até os meus 40 anos, eu fazia o que a vida foi me levando. Sabe? Quando eu era criança, eu tinha sonho de ser jornalista. Mesmo sonho seu, né? Ah, igual eu. Era eu. Era seu sonho de jornalista. Brincava na frente É igual de eu. repórter, fazia redação, ganhei várias redações falando do meu sonho de ser jornalista. Meu, Tinha apelido de foca na escola. o primeiro Enem que eu fiz, eu fui mal, mas redação, estourei. Minha nota do Enem nunca chegou, gente. Até, eu não sei. Sério, até hoje eu não sei o que aconteceu. Liga lá pra saber, Entendeu? Ana. Liga lá, fala que você quer sua nota. É sério. Aí eu Vou lembro colocar no meu livro de reclamações. quando eu fui decidir a faculdade que eu ia fazer, eu tava entre administração e jornalismo, né? E eu trabalhava na choperia, lembra que eu falei pra vocês? E aí, eu tava lá trabalhando, servi um chopp pra um cliente, aí eu falei, nossa, hoje eu vou fazer a minha matrícula na faculdade. E eu já tava pro meu sonho, ir pra jornalismo. Aí ele falou, Cícera, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem que ajudar na sua casa? Eu falei, tenho, eu ajudo os meus pais. Tá, então não faz jornalismo agora. Ai, que nem eu, as pessoas Aí me ele falou convenceram. assim, porque jornalismo demora a entrar dinheiro, os estágios não são remunerados, vai demorar um tempo. Se você não tem esse tempo, eu falei, eu não tenho. Aí eu fui fazer administração. Mas o meu coração falava para fazer jornalismo. Tá vendo? As pessoas acabam com os nossos sonhos. Porque foi a mesma coisa que aconteceu Vou marcar a comigo. sessão de terapia pra vocês. As pessoas acabam com Nunca com mais nossos vi ele, eu sonhos. queria um dia ver ele e falar, olha, mas tudo bem. Às Mas vezes deu o caminho certo, deu né? certo. E aí eu penso assim, poxa, mesmo eu não tendo trabalhado com jornalismo, eu uso muita parte da comunicação no meu trabalho. Sempre usei. E hoje a gente vê como a comunicação é importante e faz parte do Sim. nosso dia a dia, né? Sim. Porque hoje com o Instagram, as redes sociais, a gente precisa ser comunicativa. Se a gente não souber se comunicar com os nossos clientes, com o nosso público, a gente não gera identificação. Se não gerar identificação, você não E vende. sabe o que eu falo também? Às vezes tem esses dias eu fui numa rodada de negócios e eu sempre treino meu pitch, né? Só que o pitch é assim, na hora que você chega na mesa, o que eu faço? Me conecto com as pessoas e falo, eu tenho que mudar meu discurso aqui. E aí tinha uma pessoa que eu vejo que, poxa,
É um profissional excelente, excelente mesmo, porque eu conheço o trabalho dele. Só que na hora que ele estava ali na rodada, ele não falou com a autoridade. Ele não explicou certo o que É que a ele fazia. comunicação. Era a comunicação. Comunicação é Eu falha. falei, o que adianta? Às vezes você tem um puta potencial, mas se você não Não sabe se consegue vender. transmitir isso, as pessoas não compram. E aí tem pessoas que têm menos potencial vendendo e ele que é ótimo tá sem vender. E tem muito caso assim, né? E aí tem vários profissionais que ele fica achando que é a técnica dele. Ah, então, por exemplo, dentista. Ah, eu vou fazer outro curso para agora aprender a trabalhar com lente. Ah, agora eu vou aprender outro curso para fazer isso, outro curso. Só fica trabalhando curso para dentista. Ele não vai procurar um Não vai curso procurar de outra venda, um coisa. curso de comunicação, nada disso. Uhum, E pra hoje agregar. todo mundo precisa fazer isso. Advogado. Quantos advogados que eu conheço que tem advogado que estoura e outro advogado que não tem cliente nenhum e dá pra ver que ele tem muito conhecimento, mas é o jeito que ele fala do trabalho dele. Então, quando eu vejo isso, que às vezes dentro das turmas que eu treinei e que às vezes eu treino individualmente, eu vejo a pessoa despertando isso daqui, eu falo, É legal, né? É muito bom. que bom! E às vezes é só uma palavra que cai a fichinha da pessoa. Sabe? Às vezes Vira só uma ela chavinha. vira uma chavinha pra ela. E aí não é a parte. Às vezes a pessoa pensa assim, nossa, eu tenho que falar tão bem como se eu fosse dar uma palestra, como se eu fosse ser repórter, igual eu queria ser repórter. Mas não é isso. No dia a dia, é só saber essa conversa É. aqui, ó. Essa identificação. É essa conversa no 1 a 1 que a pessoa tá errando. Às vezes ela acha que ela não precisa aprender de comunicação, porque aí eu não vou gravar vídeo, aí eu não vou dar palestra, aí eu não vou fazer isso. Mas no dia a dia ela precisa disso. No relacionamento interpessoal, a comunicação é essencial. É essencial. Então, é uma das coisas assim que me brilha os olhos quando eu vejo as pessoas se transformar através de mudar esses posicionamentos. Tá vendo que são pequenos? Muda emocional, muda a autoconfiança dela através dela se conhecer, que aí a gente consegue mudar a comunicação dela, ela entender quem que é o tipo de cliente dela, com quem que ela tá falando. É porque hoje, na verdade, antes as pessoas faziam curso de oratória, né? Porque a Uhum. oratória, ela Sim, ainda é muito. importante, Fiz a oratória oratória. 2 vezes. A oratória ainda é muito importante. Mas hoje tem uma coisa que é ainda mais importante, né? Que é você conseguir se comunicar com o seu público para poder gerar essa identificação. Uhum. Sim. Então, por exemplo, não adianta você. Vamos pegar, por exemplo, no YouTube, tem milhões de pessoas, adultos, que estão fazendo vídeo para crianças, tipo de brincadeirinha, Sim. de joguinhos, Ai, meu filho ama isso aí. Eu falo, ai, meu Deus. essas experiências que eles ficam fazendo, sabe, no YouTube, essas Uhum. coisas. Você acha que se eles forem usar uma oratória, um português correto, a Não palavra... vai prender a atenção. Você acha das que eles vão crianças. aprender a atenção da criança? Não. Porque não faz parte do Não mundo faz. deles. Eles né? têm que saber se identificar, criar aquela Uhum. conexão com a É criança. uma coisa tão boba, às vezes, que ele tá lá falando. Às vezes, de manhã eu fico muito com meu filho, né? Aí, enquanto eu tô lá fazendo alguma reunião online, ele tá lá eu tô ouvindo. Eu falo, gente, Joaquim, o que é isso que você tá... Que palhaçada é essa? Vai ver um filminho, alguma coisa que tem sentido. Porque às vezes não tem sentido nenhum. Não, às vezes... Mas Mas pra a eles é linguagem incrível. do cara, sabe? Ah, quem entrou nessa sala? Que não sei o que, não sei o que. Sabe assim, como se ele fosse uma criança mesmo. Como se ele fosse uma criança. Então, ele consegue, através do vídeo, interagir numa brincadeira Interage. com aquela criança. E é isso que faz a criança prender a Prender atenção. atenção. E o que você quer do seu cliente? Prender a Atenção. atenção dele. Se você não prende a atenção do seu cliente, como que ele vai saber se o que você vende Hoje é bom pra Hoje ele? você tem que saber navegar, porque o seu público, me corrija se eu estiver errada, o público ele está muito diversificado. Então, por exemplo, há um tempo atrás, quando não tinha toda essa comunicação, o que você estipulava, você conseguia ver uma métrica do público que você atingia, um padrão assim, né, Uhum. do público que você atingia. Hoje, esse padrão mudou. Mudou.
Porque não é só mais aquela pessoa. Por exemplo, você consegue atender ali o dono. Vamos colocar serviço financeiro, por Uhum. exemplo. Você vai atender ali o dono de uma grande empresa, Uhum. mas você também não pode atender esse influencer riquíssimo Uhum. que quer investir o dinheiro, Uhum. os milhões que ele tá ganhando, Que às com os- vezes ganha mais que o dono da empresa. entendeu? Sim. Só que você acha que você conversar com ele na mesma É a linguagem, flexibilidade a gente tem que ter, né? entendeu? Porque Então você tem que todo saber, momento você tem que saber disso. navegar e conversar. Isso. A Esse Cícera público. mesmo, ela foi conhecer o mundo de Ana e eu falei, a gente tava falando sobre o podcast, eu falei, me conta a sua história, porque eu queria entender quem era ela, porque eu conhecia, eu fiz uma mentoria com a Cícera, mas eu queria entender a história dela a fundo, até pra entender se conectava com a nossa essência aqui, né? Sim. Então, assim, você prestar atenção, você escutar a história da pessoa, você ter a linguagem adequada é o básico, né? É o básico. Sim. Gente, como Passou sempre, Faz assim, a Tão gente gostoso. pisca, acabou. Tão gostoso. Ai, que como bom. sempre, o nosso tempo quando a gente tá conversando. Mas assim, pra gente finalizar, Cícera, Uhum. alguma coisa que você quer deixar, que você acha importante, passar suas redes sociais, o seu trabalho, né? A gente vê que você tem um trabalho muito bonito aí, né? Bom, obrigada. Como eu falei pra você no começo, eu acho que treinar pessoas em qualquer setor é essencial, assim, Sim, sim. né? Meu trabalho tá muito assim, as pessoas falam, Cícera, o que você tá fazendo agora? Até os parentes de longe, por que você tá trabalhando com agora? Eu não entendi ainda. Como eu falei que eu tô no meio do salto, né? Que eu falei, isso parece um salto tão lento, porque eu falei, agora eu vou seguir um caminho só. Tô dando um salto de vara agora. Só tem um o salto de caminho. vara. E aí eu abri minha empresa de treinamentos, aí eu comecei a prestar serviço para outras empresas de treinamento, presto serviço para o Sebrae, presto serviço para outras empresas de desenvolvimento pessoal. Criei um treinamento para treinar equipes, tenho um treinamento para gestores. E aí agora eu tô no meio dessa metodologia que eu tô criando, né? E tô também atendendo pessoas individualmente, porque às vezes eu nem quero vender nada, às vezes eu tô no meio de uma palestra e eu conto a história do salto, aí a pessoa no outro dia me liga. Eu tenho tantos áudios, as pessoas assim, Cícera, sua palestra ontem me abriu muito a mente, que não sei Que o legal. quê, quero conversar com você. E aí a gente vai ver, a pessoa tem um projeto de aumentar a loja. Eu tô com uma pessoa que tem um projeto de abrir uma escola. Olha isso. Sim. Que eu nunca tive, pessoas que nunca teve coragem de tirar nada do papel. E aí eu já comecei atendendo antes da metodologia estiver pronta, né? Então eu já estou fazendo esses atendimentos. Então, se você é uma pessoa que tem algo aí parado, aí eu tenho uma ideia de fazer alguma coisa, eu quero empreender, ou eu já tenho meu empreendimento, mas se isso eu quero dar um salto, aí eu tenho vontade de aumentar, eu tenho vontade de atender outros públicos, como que eu faço para aumentar meu faturamento? A gente tem ideias, estratégias para que você consiga isso. Mas já começando a falar, a gente não vai trabalhar no seu negócio, a gente vai trabalhar em você, Você. desenvolvimento pessoal, que muitas pessoas às vezes está travada porque ela não olha para si mesma. Tá. Muito bom. A minha rede social é Sou Cícera Oliveira. Eu posto muitos conteúdos falando de desenvolvimento pessoal. Daqui uns dias vai ter muitas novidades aí já falando da nossa metodologia do salto, porque eu não paro de pensar nisso num só minuto. E acredito que o salto, ele... Não só eu tenho que ficar pensando todos os minutos no salto que eu quero dar, que é terminar de fazer a minha mentoria completa, mas você aí que está assistindo, pensa no salto que você quer dar. O que você quer? Para de ficar vivendo assim, o que vai acontecer hoje, amanhã, sem sentido, deixar a vida me levar. Porque às vezes a gente nem pensa no que a gente quer, porque a gente acha que isso vai demorar demais, isso vai custar demais, esse salto é alto demais. Mas a gente não precisa dar um salto de uma vez, a gente pode dar pequenos passos. Degrau Né? por degrau. Pode ir dando pulinho, né? Pulinho. E uma coisa que eu falo muito é que às vezes a gente tem que pegar um impulso. E eu peguei um impulso muito grande para mim estar fazendo isso. E o impulso, o que a gente faz? A gente vai para trás, para depois a gente Dá um dar passo para impulso. trás, dá um impulso. Então, algumas vezes a gente tem que ir um pouquinho para trás. Eu falo muito que, poxa, eu tô vivendo um momento que eu deixei muita coisa para trás para me dar espaço para frente. E eu achei que eu ia sofrer mais com isso, mas sabe por que eu não tô sofrendo? Porque eu tô olhando para frente. Nossa, No maravilhoso. resultado. No resultado. Então, se você quer dar um passo para trás, se você tiver que dar um impulso, se quiser dar um passo, não, um salto alto, se você tiver que dar um impulso, não resiste.
Dê esse pulso e não olhe mais para trás. Olha só para o objetivo que você quer. Maravilhoso. Maravilhoso, tá dado o recado, então. Obrigada pela participação. Obrigada, Cícera. A porta tá aberta. Quando você quiser voltar, tiver um projeto Vou novo, voltar, é só entrar em com contato certeza. com a gente. Porque eu posso. Eu também posso, porque... 40 a mais pode! Chuta não. É que você tava dormindo. Vou acordar. Meteu bicuda. Eu fui procurar emprego. O que eu fiz? Coloquei meu salto, imprimi os currículos. O que aconteceu com a luz? Eu vi que o nega tava piscando. Bom, mas segue o baile, né? Deve ser, baile. deve ser jogo de luzes, né? Mas foi o melhor salto que eu dei, tal, né? Tava empolgado. Você tava bem empolgado. Também você corta a empolgação, agora quer que volta do Não, mesmo mas jeito? eu gosto de contar dessa história, sou empolgada contando essa história. De- Foi mal, ficou bom. Nossa, passa Eu acho muito que tá bom. rápido. Passa muito rápido. Gente, nem Jesus. Nem doeu. Nem doeu. Ai, vamos tirar uma foto? Vamos. Nossa, a Úrsula pedindo endereço. Só um segundo.